Olá, professor João Matos aqui. Estamos no nosso encontro 7 e vamos falar sobre defeitos ou imperfeições na rede cristalina. Bem, quando a gente estudou materiais cristalinos, a gente ficou com a ideia, ou pelo menos alguns ficaram com a ideia, de que o material era perfeito, né? Ou seja, representava aquela repetição tridimensional de disposição dos átomos de maneira indefinida, como mostra essa figura aqui. Ó. Essa figura é uma representação artística em que mostra o corte de um plano atômico e eu tenho aqui os átomos dispostos de uma maneira regular ao longo de toda a seção reta aqui que está mostrada. E isso daqui é um arranjo tridimensional, ou seja, se repete para trás e para frente. Tá? Há diversos canais do YouTube que mostram essas animações, essas representações artísticas, e eles são muito úteis para você entender essas configurações de redes cristalinas que são possíveis. Tá? Aqui, por exemplo, eu tirei essa animação de um outro canal de YouTube que eu estou referenciando aqui embaixo da animação, onde mostra ali o parâmetro de rede, que é o espaçamento entre os átomos, mostra ali o padrão de repetição cúbica, né, que é uma célula cúbica simples, e depois ele vai mostrar diversos outros padrões de repetição possíveis, como a cúbica de corpo centrado, cúbica de face centrado, a hexagonal compacta. Então, existem vários tipos de padrão de repetição, e a gente estudou isso aí na aula sobre materiais cristalinos. Se você não lembra, dá uma olhada lá naquela aula, ok? Porém, a natureza, né, ela se comporta de uma maneira um pouco mais complexa. Esses materiais que representam uma organização cristalina em todo o seu volume são chamados de monocristais e são uma ocorrência rara na natureza. Geralmente ocorre em volumes pequenos. O que a natureza nos oferece são materiais com defeitos. E aqui a gente tem que parar um pouco e pensar sobre essa palavra defeito, porque muitas vezes as ocorrências que eu vou mostrar aqui, elas agregam propriedades ao material, boas propriedades, como é o caso do aço, por exemplo, tá? Como é o caso de algumas ligas, como é o caso de semicondutores. Então a palavra defeitos ou imperfeições aqui é só, digamos assim, uma forma de se referenciar a essa quebra do padrão cristalino que ocorre na maioria dos materiais. Isso pode ocorrer através da inclusão de um átomo aqui nos interstícios da rede cristalina, pode ocorrer através da substituição do átomo padrão que compõe a rede cristalina por um átomo com propriedades semelhantes, pode ocorrer aqui com a inserção de um plano entre os planos da rede cristalina, pode ocorrer através de diversos átomos que são inseridos aqui na rede cristalina formando uma inclusão, pode ocorrer através da falta de concordância da rede cristalina, né, em todo o volume do material, como é o contorno de grão. Então essas imperfeições ou defeitos, elas têm diversas maneiras de se manifestar no material. E uma forma, né, de aceitar isso, entender que isso é algo natural, é olhando aqui para a energia livre de Gibbs. Tá? A energia livre de Gibbs, né, foi criada por Josiah Willard Gibbs, e é interessante, né, que esse grande homem, ele teve uma essencial participação também na consolidação da álgebra vetorial, do jeito que a gente já conhece hoje. Hoje a gente representa um vetor tridimensional utilizando vetores unitários canônicos, IJK. A gente tem várias operações também, como produto vetorial, produto escalar. Tem um produto tensorial também, que a gente, na graduação, às vezes não estuda, a não ser no curso de física e no curso de matemática também. E Gibbs foi, digamos assim, o criador dessa álgebra vetorial, junto com outro cientista chamado Heaviside. Bem, mas isso é uma outra história, né? Mais, digamos assim, condizente com o conteúdo de mecânica dos corpos rígidos. Você pode ver alguns vídeos também aqui nesse canal.
Porém, ele criou essa função de estado, uma função termodinâmica. É uma função de estado porque depende do estado inicial e do estado final de uma reação. E aqui, né, a gente pode descrever algumas variáveis dessa função de estado. Bem, esse G aqui é a energia livre de Gibbs, esse H é a entalpia, né, que é a quantidade de energia que um sistema possui, tanto do ponto de vista microscópico, lá do ponto de vista atômico, quanto do ponto de vista macroscópico, ou seja, é a quantidade de energia que um sistema possui entre uma condição 1 e uma condição 2. O delta representa justamente essa variação de entalpia. E tem o S, que é a entropia, que é o grau de desordem que o sistema possui. Então, o ΔS é uma variação desse grau de desordem que o sistema vai oferecer entre dois estados, que podem representar uma reação. Então, a energia livre de Gibbs é definida como ΔH, né? ΔH menos T, que multiplica ΔS, que é uma variação de entropia. Então, a gente vê que a entropia aqui, ela cumpre, né, uma função importante, já que uma reação é dada como espontânea quando a variação da energia livre de Gibbs é negativa. Então, a entropia está associada à temperatura e tem um sinalzinho de menos aqui na frente. Então, quanto maior for isso aqui em módulo, esse produto, com menos na frente, eu vou ter algo negativo, que em módulo, né, é algo com uma magnitude considerável. Então, já que eu preciso de um ΔG negativo para que haja espontaneidade na reação, é interessante que eu tenha uma grande variação de entropia, ou seja, que o sistema fique mais bagunçado entre um estado 1 e um estado 2. Isso vai me favorecer a espontaneidade de uma reação. Tá? Ou seja, se eu tenho isso aqui, ó, é baixa entropia, tá muito organizadinho aqui. Se eu tenho o sistema um pouco mais caótico, um pouco mais aleatório, eu tenho uma alta entropia. Então, essa condição aqui, ela seria mais natural, mais espontânea, que essa outra condição que eu estou riscando. Então, a energia livre de Gibbs é muito útil para a gente entender por que a natureza, digamos assim, nos oferece esse tipo, né, de configuração. Os materiais cristalinos com alguns defeitos ali inseridos. E a gente vai estudar essa parte, né, da ciência dos materiais, ou seja, esses defeitos, imperfeições, divididos em tópicos. Ou seja, eu tenho os defeitos pontuais, os defeitos lineares, os interfaciais e os volumétricos. Sempre que eles ocorrem, eu tenho um aumento da entropia do sistema. E isso é bom. É bom porque isso me ajuda a ter uma variação de energia livre de Gibbs negativa, o que está associado a uma reação espontânea. Ok? Então isso serve para justificar a ocorrência desses defeitos, dessas imperfeições. E o primeiro que a gente vai olhar aqui é a vacância. A vacância é uma ausência de átomo. Por algum motivo, né, a rede cristalina apresenta esse defeito aqui. Na constituição do material, na formação do material, a rede cristalina se formou com essa vacância. Tá? E a vacância, ela tem, digamos assim, uma expressão, né, ou seja, a formação, o número de vacâncias, tá? A concentração de vacâncias, é fornecida por essa expressão aqui. Ó. Então eu tenho o número de vacâncias, que é o NV, eu tenho o N, que é o número total de sítios atômicos que eu tenho no material. Tá? Isso daqui é uma função exponencial, ou seja, isso daqui, ó, representa E elevado a esse expoente aqui, ó, onde o QV é a energia requerida para a formação de uma vacância, é a energia de ativação para que a vacância apareça. O T é a temperatura em Kelvin. O K é uma constante que a gente chama de constante de Boltzmann, que, dependendo das unidades, pode assumir o valor 1,38 vezes 10 elevado a menos 23 ou 8,62 vezes 10 elevado a menos 5. Dependendo das unidades que eu utilize aqui. Posso utilizar eletronvolt, posso utilizar joule. Então, aquilo ali é a constante de Boltzmann. E se eu colocar isso em um gráfico, né, onde no eixo horizontal eu coloco a temperatura e no eixo vertical eu vou colocar aqui o número de vacâncias que surgem à medida que eu aumento a temperatura, e aqui eu coloco numa escala, né, nessa escala aqui a gente vê 1, 2, 3, mas não são 2 vacâncias, 3 vacâncias, 1 vacância. Tá? Isso aqui tudo está multiplicado por 10 elevado a 24.
Então, o que eu posso observar, né, que a função é uma função exponencial e que o número de vacâncias explode, né, falando de uma maneira coloquial, qualitativa, com o aumento da temperatura. Então, isso aqui é um tipo de defeito pontual que a gente encontra nos materiais. Tá? Mas eu posso ter um outro tipo de defeito pontual chamado defeito substitucional. Como o próprio nome já diz, é um átomo que vai entrar substituindo o outro. Então, é como se eu tivesse a rede cristalina, e da rede cristalina eu retiro um átomo e coloco um átomo diferente ali. Ligeiramente diferente, porque se ele for muito diferente, ele não vai poder ocupar esse sítio. Geralmente são átomos que se assemelham do ponto de vista químico e físico, tá? Com mais ou menos o mesmo raio, a mesma eletronegatividade, a mesma valência. Tá? Se eles forem muito diferentes, essa substituição não ocorre. E embora, né, esse aqui é um dos casos que eu digo que a palavra defeito ou imperfeição, ela não cumpre muito bem a finalidade de expressar o que o material se torna, porque a gente tem algumas ligas que é essencial essa substituição de um átomo pelo outro. O ouro é uma dessas ligas. Por exemplo, o ouro 18 quilates possui 75% de ouro e o restante pode ser ocupado por prata ou cobre. Tá? Então eu tenho aqui, ó, a representação da estrutura cristalina do ouro puro, que é cúbico de face centrada. Na liga, eu tenho a substituição de alguns átomos na face, por exemplo, se eu estiver utilizando o cobre, por átomos de cobre. Então isso daqui, ó, é o ouro, né, misturado com cobre, que concede, né, fornece à liga uma resistência mecânica superior. O ouro puro ele é muito macio, ele risca muito fácil, a resistência mecânica não é muito alta, e eu já substituindo alguns átomos de ouro por átomos de prata ou cobre, eu origino uma liga com resistência mecânica maior, o que torna a joia, principalmente, né, que eu vou fabricar, um objeto mais durável. Eu posso utilizar também o ouro e o cobre para poder fazer variações estéticas. Se eu coloco um pouco mais de cobre, eu torno a liga um pouco mais avermelhada. Posso torná-la até um pouco rosa também. Então tem essas possibilidades, ok? Um outro caso aqui de liga substitucional a gente encontra nos semicondutores extrínsecos, que são os semicondutores com pequenas quantidades ali de impurezas. E essas impurezas agregam propriedades positivas, no caso aqui. Por exemplo, vamos pegar aqui o semicondutor com a matriz de silício, né? Ou seja, a maior parte aqui é constituída de silício. O silício ele tem valência 4, mas eu posso utilizar a impureza boro para ocupar o lugar aqui do silício. Porém, o boro tem valência 3, então vai ficar faltando uma ligação aqui, ó. Tá? E isso constitui uma vantagem. Tá? Eu posso utilizar ligas silício-boro como algo positivo, naquilo que a gente chama de junções PN, tá? Ou seja, semicondutores do tipo P e semicondutores do tipo N. Eu falo sobre isso na aula sobre propriedades elétricas dos materiais. E eu posso substituir também o átomo de silício com o átomo de fósforo, por exemplo, que possui valência 5. Tá? Então, ele faz as 4 ligações covalentes que o silício precisa e ainda sobra aqui, ó, um elétron livre. Esse elétron livre ele vai ocupar facilmente a banda de energia que a gente chama de banda de condução e se transformar numa corrente elétrica. E essa falta de elétron aqui, ó, para fazer a ligação covalente com o silício, no caso do boro, nos origina aquilo que a gente chama de buraco. E esses buracos ocorrendo numa banda de energia que a gente chama de banda de valência, que é aquela característica, né, dos elétrons que fazem as ligações entre os átomos, pode também constituir, digamos assim, uma forma de provocar uma corrente. Não na banda de energia que a gente chama de banda de condução, mas na banda de valência, provocando ali a movimentação de elétrons na banda de valência. Tá? Então você está vendo, né, que a gente pode utilizar esses defeitos de uma forma positiva. Bem, aqui nós temos um outro tipo de defeito pontual, que se chama defeito intersticial ou uma impureza intersticial. Aqui eu não tenho o átomo intruso, digamos assim, ocupando o lugar de um outro átomo, mas ocupando aqui uma reentrância entre eles, um lugar, um volume ali entre eles. Ao lado, né, eu tenho representado aqui uma célula cúbica de face centrada. E nessa célula eu posso observar aqui, ó, no meio dela, eu tenho um interstício, ou seja, um volume ali octaédrico.
né? Isso aqui forma um octaedro. E aqui eu posso colocar um átomo. Um átomo pode entrar ali e isso pode ocasionar algo positivo para a liga, ou seja, um aumento da resistência mecânica, um aumento da resistência à fadiga e por aí vai. Um exemplo muito famoso disso é o aço. O aço é uma liga ferro-carbono com até 2% de carbono. Nessa figura aqui embaixo, a gente pode ver como é que isso pode se formar, como é que o aço pode se formar. Bem, eu vou colocar aqui o aço a 910 graus Celsius. Aqui ele já se encontra sólido, porém numa variedade alotrópica que a gente chama de ferro-gama. Ou seja, eu estou pensando aqui só no ferro. Só no ferro, ainda não acrescentei o carbono. Estou falando isso porque eu estou falando de aço, ou seja, uma liga ferro-carbono. Mas vamos pensar só no ferro, inicialmente. Então, a temperatura de 910 graus Celsius, aproximadamente, a gente tem uma variedade alotrópica. O que é a variedade alotrópica de um material? É o mesmo material com a mesma composição química, porém com organizações cristalinas diferentes ali, que acaba originando propriedades mecânicas diferentes. Eu falei em outra aula sobre, por exemplo, o carbono, que se apresenta como grafite e se apresenta também como diamante. Isso representam variedades alotrópicas do mesmo elemento carbono. O ferro também possui isso, porém ele possui temperaturas diferentes. Quando eu penso o ferro, considero o ferro a 910 graus Celsius, eu tenho o ferro gama, que é o ferro cúbico de face centrada. À medida que eu vou diminuindo a temperatura, ou seja, abaixo de 910 graus Celsius, o ferro se reorganiza, assume uma outra forma cristalina de organização, que é cúbico de corpo centrado, conforme eu tenho aqui. Aqui eu tenho ferro gama, cúbico de face centrada, e aqui eu tenho ferro alfa, cúbico de corpo centrado. Então, no meio aqui, nessa transformação, eu posso inserir carbono. E é justamente isso que origina o aço. O carbono ele fica aqui, meio que atrapalhando a transformação de ferro gama para ferro alfa. E realmente eu não tenho mais, na sua estabilidade, ou seja, a temperatura ambiente, uma rede cúbica. Eu tenho uma rede que se chama tetragonal. É como se fosse uma cúbica esticada, com as arestas laterais esticadas. E ali no meio, inseridos ali os interstícios, eu tenho os átomos de carbono. Então, isso é o aço, até 2% de carbono. Isso, ou seja, esse tipo de liga revolucionou a engenharia civil. A partir da possibilidade de produção do aço em larga escala, com o processo Bessemer, por exemplo, que foi criado ali em 1850 aproximadamente, possibilitou a produção de aço em larga escala, e isso possibilitou a construção de prédios com muitos andares, de pontes longas, muito maiores do que as pontes construídas com ferro fundido, que já é uma liga de ferro com mais de 2% de carbono. Por exemplo, a ponte do Brooklyn, que é uma das pontes mais antigas e extensas, ela foi construída graças a essa possibilidade tecnológica de produzir aço em larga escala. É uma ponte que liga Manhattan ao Brooklyn e tem aproximadamente 2 km de extensão, aproximadamente. Ela foi construída ali por volta de 1880 e é uma representante dessa aquisição nossa de engenharia em consequência da existência do aço. Um outro tipo de defeito também são os defeitos em linha. Eles são chamados dessa maneira porque eles são caracterizados por uma linha. Eu já vou mostrar como é que isso aparece na configuração cristalográfica. Mas os defeitos em linha mais famosos são as discordâncias. E nós temos 2 tipos de discordância. A discordância em cunha ou aresta, que é representada graficamente. Eu tenho aqui uma figura, que é uma representação artística, naturalmente, da discordância. E essa discordância em cunha ou aresta, ela é representada pela inserção de um plano extra entre os planos da rede cristalina. Então esse planinho aqui azul, ele representa justamente essa discordância. Tá? Então tem esse sinalzinho aqui característico desse tipo de discordância e eu tenho a discordância sendo representada por esse plano extra. Tá? E a inserção desse plano extra na rede cristalina gera tensões de compressão e tensões também de tração, tá? Dependendo da área. Aqui em cima, nessa parte aqui de cima, a gente tem tensões de compressão. Eu estou colocando, enfiando ali um plano entre os planos já existentes. Então isso daí vai comprimir a rede cristalina. Em contrapartida, que na parte de baixo eu tenho tensões
trativas, né? Puxam aqui as ligações atômicas, tentam tracionar os planos ali. E ao longo aqui da linha que existe, né? Porque isso daqui é uma seção reta da figura, ela vai para trás e vai para frente, formando uma linha. Eu tenho o máximo, digamos assim, de distorção da rede cristalina ao longo dessa linha aqui. Na próxima figura vai ficar claro, né, o que significa essa linha. E a presença dessas discordâncias é da ordem de 10 elevado a 10 ou 10 elevado a 12 por metro quadrado. Tá? Então, e isso depende, né, de como o material foi processado, da vida do material, do tipo de tratamento térmico que ele sofreu, do tipo de processamento mecânico que ele sofreu. Né? Ele pode ter sofrido, digamos assim, tratamentos térmicos e mecânicos diferenciados. E isso pode gerar, nessa faixa de 10 elevado a 10 ou 10 elevado a 12, discordâncias por metro cúbico, tá? Por metro quadrado. Aqui eu tenho uma figura que é interessante, porque ela mostra, né, justamente por que é chamado de defeito em linha. Tá? Aqui a figura está deitada em relação à figura anterior, ela tem um giro aqui de 90 graus, mas aqui eu tenho os planos, né, diversos planinhos, representados por essas folhas aqui, ó. E aqui enfiado entre eles eu tenho um plano, que seria justamente a discordância. Tá? E aqui está justamente a linha, ó. É por causa, né, é a beirada do plano extra, digamos assim, forma uma linha. Então, ao longo dessa linha aqui, eu tenho o máximo de discordância. Esse Bzinho que aparece aqui é chamado vetor de Burgers, que ele mostra a direção, tá, e o sentido, a magnitude, né, melhor dizendo, a direção e a magnitude das distorções que essa discordância provoca na rede cristalina. Tá? Então, ela vai provocar distorções que são perpendiculares, né, aqui, ó, a esse plano de inserção. Tá? Então, essa é a discordância em cunha, ou discordância em aresta. Mas nós temos um outro tipo de discordância também, que é chamada discordância em hélice. Essa é originada a partir da distorção da rede cristalina através de esforços de cisalhamento. Os esforços de cisalhamento, a gente tem aqui um GIF aqui em cima, né, esse filmete de repetição, que mostra esforços de cisalhamento, que são esforços onde eu tenho um deslizamento paralelo de planos entre eles. Então, quando eu crio esse deslizamento no sentido de originar uma escada helicoidal dentro do material, eu tenho essa discordância em hélice. Essa discordância é muito mais difícil de visualizar através das representações gráficas, das representações artísticas que nós temos, do que a discordância em cunha. Tá? E a linha de distorção, ela se encontra aqui, ó. Tá? Ela se encontra aqui. Aqui nós temos a linha de distorção. E é como se eu tivesse uma escada em espiral em torno dessa linha de distorção. Tá? O vetor de Burgers aqui, ó, e eu tinha definido o vetor de Burgers, mas aqui tem uma definição melhor. O vetor de Burgers é um conceito fundamental na teoria das discordâncias em cristais, que descreve a magnitude e a direção da distorção causada por uma discordância. Então, o vetor de Burgers agora, ele é paralelo à linha da discordância. Em relação à discordância em cunha ou aresta, o vetor de Burgers, ele era perpendicular à linha de discordância. Aqui não. Aqui, a discordância em hélice, ele é paralelo à linha de discordância. Tá? E os esforços que surgem ali em torno da linha de discordância, né, da discordância em hélice, eles são cisalhantes. Diferentemente dos esforços que surgiam ali na linha da discordância em cunha ou aresta, que eram esforços trativos ou compressivos, dependendo da área, né, que você estiver analisando ali, esses esforços em torno dessa linha de discordância, eles são esforços cisalhantes. A discordância, né, ela desempenha um papel fundamental na deformação do material. Ela nos permite, se a gente pode colocar dessa maneira, deformar os materiais. Se elas não existissem, a gente precisaria de esforços tremendos, digamos assim, para poder deformar o material. Porque deformação não é nada mais do que você romper e você refazer essas ligações. Quando você tem, por exemplo, a fratura, é porque você rompeu, né, todas as ligações e separou ali duas partes. Mas o que a discordância ela nos permite, e eu tenho um filmete para isso muito bom, que eu vou mostrar na próxima tela, é que você faça esse rompimento e refazimento de ligações atômicas que representa a deformação,
tanto plástica como a fratura propriamente dita, tá? Localmente. A fratura já é a fase final, né? Já é um rompimento ali de milhares, milhões de ligações, de planos atômicos, mas vamos nos ater agora à deformação plástica, onde você tem a deformação do material permanente, você retira os esforços e a deformação permanece, mas você não tem a fratura do material. Então, o que a discordância nos permite é que esse rompimento de ligações e refazimento de ligações que caracteriza a deformação, ela ocorra localmente, ao longo da linha que caracteriza a discordância. Eu tenho informações aqui nessa tabela ao lado aqui, que se referem a ensaios de cisalhamento em corpos de prova padronizados. Tá? E foi feito o cálculo da tensão teórica que seria necessária para vários materiais. Aqui nós temos as informações para o cobre e para o níquel. Então, digamos que não houvesse discordância. A tensão teórica calculada para que esse material se rompesse por cisalhamento, fazendo um ensaio de cisalhamento, seria, para o cobre, 4,8 gigapascal. E a tensão real que se verifica é 0,001 gigapascal, ou 1 megapascal. Ou seja, a razão entre a tensão teórica e a tensão real é aproximadamente 4.800. Então eu precisaria de 4.800 vezes a tensão que realmente ocorre para que o ensaio seja feito. Ou seja, para que o cisalhamento ocorra. Né? Para o níquel é algo semelhante. É uma magnitude inferior, mas também é muito maior do que o real. Por exemplo, a tensão teórica para se fazer um ensaio de cisalhamento em um corpo de prova de níquel seria a tensão teórica, calculada no papel aqui, para o modelo físico, 7,6 gigapascal. E a tensão real para se realizar esse ensaio de cisalhamento é de 0,02 gigapascal, ou 20 megapascal. Fazendo a razão entre a tensão teórica e a tensão real, eu tenho 380. Ou seja, eu precisaria de 380 vezes o esforço que eu faço para realizar o ensaio de cisalhamento do material se as discordâncias elas não existissem. Tá? Então, o papel das discordâncias é fundamental. Esse filmete aqui, ele é interessante, né? Eu tirei de um canal de YouTube que eu estou referenciando aqui. Se você quiser, você pode olhar aqui, porque tem muito mais informações. Então, tem aqui a discordância, ele está apontando aqui. Aí o material vai ser submetido a uma tensão. Tá? O material está sendo submetido a tensão e a rede cristalina está tensionada. A discordância ela começa a se movimentar. Então você perceba, que a ligação atômica, as ligações, porque eu estou considerando isso ao longo da linha, lembre-se que a linha da discordância ela entra aqui no plano que a gente está analisando e sai também do plano que a gente está analisando. Tá? Então essas ligações aqui, essas ligações, elas se rompem e se refazem à medida que a discordância ela se desloca no interior do material. Se a discordância não existisse, se as discordâncias não existissem, eu teria que, para deformar o material, romper todo um plano de ligações atômicas, o que demandaria muito mais energia, muito mais esforço. Então, o que a discordância nos permite é fazer um rompimento local, de ligações até que eu tenha esse degrau surgindo na superfície do material, ou então em alguma outra parte do material. Então, a existência de discordâncias provoca aqui ou seja, nos fornece a possibilidade de deformar um material. Tá? Isso daqui é uma filmagem, e aqui é uma filmagem real, não é uma simulação como na tela anterior, onde eu tenho discordâncias se movimentando também. Tirei aqui desse canal de YouTube, muito interessante, você pode dar uma olhada, tem diversas outras informações. Tá? E aqui a gente vê, isso daqui é microscopia eletrônica de transmissão, onde você produz imagens a partir de uma fina camada metálica que é varrida por um feixe de elétrons. E esse feixe atravessa o material, é capturado e transformado, interpretado como imagens. Então, é uma fina camada de metal, muito fina mesmo. E é difícil de se preparar esse tipo de amostra.
Só preparar a amostra já é difícil. Imagine você preparar uma amostra tão fina e tracionar para que haja, né, a movimentação de discordância. Então é, digamos assim, um filmete fantástico que nos mostra a existência real aqui. Não é só uma previsão teórica, que dá a comprovação da existência de discordâncias. Ok? Bem, um outro tipo de defeito também são os defeitos interfaciais. Esses defeitos eles são representados por superfícies. Nós temos aqui dois tipos fundamentais de defeitos interfaciais. Depois eu vou mostrar os defeitos superficiais, que são, digamos assim, um caso de defeitos interfaciais. Mas os casos mais famosos aqui de defeitos interfaciais são os contornos de grão. São onde, né, os grãos se encontram. A gente viu em outras aulas que quando tem a solidificação do material, essa solidificação ela começa em várias partes, né, através da nucleação de partes sólidas ali, que são os núcleos sólidos. Esses núcleos eles vão crescendo até que eles se encontram. E quando eles se encontram, há uma incoerência da rede cristalina. Essa incoerência ela é justamente o contorno de grão. A gente tem um contorno de baixo ângulo, quando essa incoerência aí, ela é inferior, né, a 15 graus, tá? Ou seja, o encontro ali, né, dos grãos é inferior a 15 graus, ou tem incoerências superiores a 15 graus. As incoerências inferiores a 15 graus são de baixo ângulo, e as superiores a 15 graus não são consideradas de baixo ângulo. Tá? Então são contornos de grão. Isso são superfícies. Se eu imaginar um grão como o volume da rede cristalina e o outro grão do lado como outro volume, a interface entre eles, o encontro, é uma superfície. Então por isso que a gente chama isso de defeitos interfaciais. Ok? Os contornos de baixo ângulo, eles podem ser observados dentro do próprio grão. Aqui a gente tem, né, uma metalografia de um alumínio policristalino. Eu coloquei a fonte aqui, ó. Tá? Deixa eu pegar aqui o meu. Tá aqui. Coloquei a fonte aqui. Isso daqui, ó, é um grão de um material de um alumínio policristalino. Então tem o contorno de grão, que foi isso daqui que eu acabei de acentuar. Isso aqui é o contorno de grão. E dentro do grão eu tenho contornos de baixo ângulo, tá? Onde eu tenho aqui dentro do próprio grão uma certa incoerência da rede cristalina, mas de baixíssimo ângulo, ok? Coloquei isso aqui no texto. Ó. Os contornos de grão são formados por uma coleção de discordâncias que acomodam a diferença de orientação cristalográfica entre grãos adjacentes. A densidade e o arranjo dessas discordâncias dependem do ângulo de incoerência entre os grãos. Esses contornos desempenham um papel crucial na determinação das propriedades físicas e mecânicas dos materiais policristalinos. Tá? Então, são defeitos superficiais. E dependendo, né, da densidade de discordâncias, eu posso aumentar a resistência mecânica, diminuir a resistência mecânica. Tá? Então, tem uma relação entre propriedades mecânicas e a quantidade de discordâncias e contornos de grão que eu tenho dentro do material. Tem uma ocorrência, né, em termos de defeitos interfaciais que é muito interessante, tá? Que se chama contorno de mácula. Coloquei uma pequena definição aqui. Ó. O contorno de mácula é uma interface plana dentro de um grão onde a estrutura cristalina em um lado da interface é uma imagem especular da estrutura do outro lado. Essa simetria é chamada de simetria geminada. Então aqui eu tenho uma figura, uma representação artística, né, onde ele mostra uma diferença entre um contorno de grão típico, tá? Eu tenho aqui, ó, aqui embaixo, uma metalografia, uma representação de uma metalografia, e ele mostra aqui ampliado o que é um contorno de grão. Tá? Eu tenho a rede cristalina aqui, rede cristalina do outro lado, e a incoerência entre elas caracterizando o contorno de grão. Tá? E eu tenho aqui a mesma rede cristalina, mas mostrando o que seria o contorno de mácula. Tá? O contorno de mácula seria um plano, tá? Que do ponto de vista metalográfico ele ocorre ele é visualizado através dessas linhas aqui, ó, que cruzam o grão, linhas fininhas, né? E que são às vezes paralelas e que cruzam o grão, onde de um lado eu tenho a imagem especular do outro. Então tem representação artística aqui em cima. Eu tenho aqui, ó, tá, o contorno de grão, em inglês isso é chamado de twin boundaries, e de um lado aqui eu tenho a imagem especular do outro.
Isso também é considerado um defeito interfacial. Tá? Aqui eu tenho a representação que eu tirei de um canal de YouTube, o endereço está aqui embaixo, de uma liga de cobre-níquel, onde eu tenho aquelas linhas finas, ó, que atravessam os grãos. Isso daqui, metalograficamente, né, é como é identificado o contorno de mapa. Isso aqui é muito comum nesse tipo de liga, cobre-níquel, eu ter diversos contornos de macro aqui. Tá? Bem, o outro tipo, né, de defeito interfacial, mas que tem uma especificidade, porque ocorre nas superfícies, são os defeitos superficiais. Eles são defeitos interfaciais também, porque representam uma interface, né, entre o meio e o material que eu estou analisando. Então, aqui também tem alguns defeitos típicos. Um deles é o degrau, tá? O degrau que está escrito aqui, ó, que está representado aqui. Tá? Cadê aqui meu pincel? Tem aqui, ó. Isso daqui é um cristal de proteína, onde é observado aqui no microscópio de força atômica, onde você pode observar, né, coisas ali, esferas, que seriam os átomos, com as suas nuvens eletrônicas ali. Isso aqui cabe uma série de discussão aqui bem profunda, né, porque tem as interpretações probabilísticas da mecânica quântica, mas de uma forma geral, cada bolinha dessa daqui, ó, é um átomo do material. Essas bolinhas aqui, ó, são os átomos. E essa microscopia é a microscopia de força atômica. Então aqui em cima, né, aqui no meio da figura, você pode ver um degrauzinho. Então isso daqui é considerado um defeito superficial. O outro tipo de defeito superficial são as ligações livres, que porventura eu possa ter em um material. Isso concede ao sistema, né? Geralmente são sistemas líquidos que apresentam isso. Posso ter isso também, né, em alguns sistemas sólidos, mas em particular no sistema líquido ocorre um efeito interessante, né, porque a presença dessas ligações livres, elas ocasionam um aumento da energia do sistema. Então o sistema tende a se curvar para poder eliminar essas ligações livres. Então, por exemplo, se eu tiver um líquido, ele acaba formando uma gota. Ele se curva sobre si próprio para formar uma gota. Tá? Então, isso aí são defeitos superficiais. Um outro defeito superficial também é aquilo que a gente chama de falha de empilhamento. A gente pode identificar nas redes cristalinas sequências de empilhamento, considerando os planos de maior densidade atômica. Então, por exemplo, na estrutura hexagonal compacta, a gente tem o empilhamento, né, dos planos nessa sequência, A, B, A, B, A, B e por aí vai. Então, quando essa sequência é quebrada, a gente diz que houve uma falha de empilhamento. Já nos cristais CFC, a gente pode observar ali, considerando os planos mais compactos, os planos mais densos, que são os planos 1, 1, 1. Tá? Se você ainda não está bem nesse assunto, né, de planos cristalinos, direções cristalinas, dá uma olhada na aula que trata disso. Então, esse plano cristalino aqui mais denso é o plano 1, 1, 1. E a direção perpendicular a esse plano é a direção também 1, 1, 1, considerando aqui os índices de Miller. Então, a gente pode originar um cristal CFC empilhando planos 1, 1, 1, uns sobre os outros, com pequenos deslocamentos. Esse empilhamento de planos origina uma sequência ABC, ABC, ABC. Isso daí você origina toda a rede cristalina CFC. Então, quando ocorre uma falha de empilhamento desses planos, a gente tem, né, uma quebra da sequência ABC, ABC. E isso representa um defeito ali interfacial. Ok? Existem os defeitos ditos volumétricos. São volumes que se encontram dentro da rede cristalina. Alguns são macroscópicos, você consegue ver a olho nu. E outros você precisa de um microscópio óptico, né? Você precisa preparar a amostra para poder visualizá-los. Entre esses defeitos, a gente pode citar os poros, as trincas internas, as inclusões, os vazios. Aqui nessa figura que eu tenho abaixo, mostra uma peça cortada, né? Isso aqui é a seção reta, de uma peça, na verdade são duas peças obtidas por fundição. Na peça da direita, a gente vê grandes vazios, grandes poros aqui, ó. Isso aqui tudo é considerado defeito volumétrico. Geralmente isso ocorre quando você não deixa canais de saída para os voláteis que ocorrem no processo de fundição.
né? Porque você funde o metal, coloquialmente derrete o metal, e verte esse material líquido dentro de um molde. E nesse processo ocorrem gases voláteis e eles precisam sair para que não fiquem esses vazios. Mas às vezes os canais de saída eles não são bem estruturados. Aí ficam, né, esses vazios dentro do material. Na peça da esquerda, eu tenho aqui também pequenos poros, né, pequenos vazios, que também são considerados defeitos volumétricos. Em ambos os casos, isso daqui é uma presença indesejável, né? Você quer uma peça, na maioria dos casos, sem esses vazios dentro. Até porque isso diminui a resistência mecânica da peça, né? Se você submeter uma peça com vazios dentro dela, você tem menos material para resistir aos esforços trativos, por exemplo. Então isso daqui é uma presença indesejável. Tá? Outro tipo também de defeito volumétrico é a trinca. Geralmente a gente vê isso em solda, em cordões de solda. Quando você solda o material e o processo de resfriamento ocorre de maneira desigual, você tem o surgimento ali de tensões, tensões que podem provocar essas trincas no interior do material. E por fim nós temos as inclusões, tá? Que são esses volumes formados por átomos estranhos à rede cristalina. Eles podem formar algum composto, por exemplo, um óxido, tá? E que representam também uma presença indesejável no interior do material. Ao lado, a gente tem aqui uma foto de neve, onde eu tenho uma matriz de aço com uma inclusão de óxido aqui. A gente não quer isso, geralmente, dentro do material, porque isso daqui fragiliza o material. Isso daqui pode ser um ponto onde se inicia uma trinca no interior do material. Então, isso daqui são inclusões, tá? E são mais um exemplo de defeito em 3D, tá? De defeito volumétrico no material. Bem, vamos ficar por aqui então. Ao longo das outras aulas eu vou mencionar alguns desses defeitos, alguns, por exemplo, em propriedades elétricas, outros em propriedades mecânicas, tá? E se você tiver alguma dúvida, naturalmente, deve procurar sempre a aula que se refere àquele assunto, ok? Mas vamos ficar por aqui então, nos vemos no próximo encontro. Até mais!